Olá, aqui é a Claire Gomes, fundadora e CEO da Neo Treinamentos. Estamos aqui no Pod AdeSampa, gravando aí o nosso primeiro podcast e inaugurando o nosso canal do YouTube, o Superação em Foco. E para essa inauguração, né, de todos esses temas que virão aí em breve, nós estamos trazendo hoje aqui uma convidada muito especial, que é a Paula Gislaine. A Paula Gislaine, ela é psicopedagoga, ela é especialista em psicologia e do desenvolvimento infantil e também uma orientadora parental. E ela está fazendo parte dessa nossa primeira edição aqui no canal. E aí, Gislaine, conta um pouquinho para mim da sua trajetória, como que você escolheu, né, tá fazendo parte aí da psicopedagogia. Quero ouvir um pouquinho de você aí. Acho que os nossos ouvidores, nossos espectadores também estão querendo saber. Vamos lá. Sim. Cléia, é uma satisfação enorme estar com você aqui. Quero lhe agradecer o convite, agradecer a equipe da Neo Treinamentos e pelo suporte aqui do AdeSampa. Bom, falar sobre a minha trajetória, né, e por que eu escolhi a psicopedagogia é uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui brevemente o porquê que eu escolhi essa área. Desde a minha infância, eu sempre tive interesse em ser professora, né? Porque eu enfrentei algumas dificuldades na escola, na época da escola. E eu tinha uma visão muito, assim, crítica com relação à metodologia que era utilizada na minha infância, né? A didática, a pedagogia da escola. E por eu ter muitas dificuldades escolares, eu pensava que existia aí uma possibilidade de eu ser uma professora diferente, né? Esse era o meu pensamento quando eu era pequena. Enfim, a vida foi seguindo o seu rumo e quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu me tornei mãe muito nova. Então, eu não pude resgatar aí esse sonho de ser professora, né? Já precisei ingressar no mercado de trabalho, escolhendo uma área que na época era a área de melhor colocação no mercado, a área de logística. E eu me vi nesse caminho. Em um momento, né, um gestor meu chegou a conversar comigo e falou a respeito do quanto que eu era capacitada para desenvolver e treinar pessoas. E dizendo para mim que eu deveria buscar uma alternativa numa nova área, porque ali eu estava limitada. E o que eu teria que usar essa habilidade que eu tinha de ensinar e desenvolver pessoas de uma outra forma. Isso me fez questionar boa parte do que eu tinha feito até aquele momento. E eu comecei a pesquisar sobre áreas relacionadas à área de humanas, né? E foi aí quando eu conheci a área da psicopedagogia, me interessei fortemente. Na época ainda continuava trabalhando em indústria, só com um desejo ardente aí de fazer uma migração, né? Então eu comecei a fazer uma especialização na área da psicopedagogia, me especializei, formei nela e na sequência veio a pandemia. Aí eu falei, poxa, é uma grande oportunidade para eu investir tempo e prática nessa área, já que é uma área que me traz uma sensação de gratificação, né? Com relação à aprendizagem. Essa é brevemente a minha história com relação ao encontro à psicopedagogia. Puxa, que bacana, né, Paula? E nós, né? Quantas vezes aí você também que está nos ouvindo, né? Às vezes começou numa profissão e está tentando buscar outra. Então, acho que faz parte isso da realidade. Mas o que é importante é a gente já começar, né? São alguns spoilers aqui, a gente já conseguir entender que a gente tem habilidades que são naturais, são in natura, que já vem conosco, né? Sim. E é muito importante a gente ter essa questão. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, Paula, a gente já ouviu um pouquinho de você e da sua história. Eu gostaria que você comentasse para a gente, né? O que é a psicopedagogia? É só para crianças, né? Como que funciona a psicopedagogia? Existe muito esse rótulo com relação à psicopedagogia ser uma área onde o profissional vai dar aí um reforço escolar, principalmente para a criança. E psicopedagogia, pessoal, não é só focado em crianças. Nós atendemos crianças, adolescentes, adultos e idosos também, tá? A área da psicopedagogia ela é bem ampla, ela trabalha visando o quê? A complexidade do sujeito na sua subjetividade
atividade com foco na aprendizagem. Então, tudo que você aprende, Clério, e que eu aprendo também, tem relacionamento com a psicopedagogia. Um exemplo bem simples aqui que eu gosto de comentar é quando você começa a fazer um novo trabalho, você começa uma nova função, numa jornada de trabalho, num emprego, não importa. Você vai ter que passar pelo processo da aprendizagem daquela nova função. A psicopedagogia, ela existe justamente para ajudar com que as pessoas desenvolvam as suas habilidades e as suas dificuldades. Porque mesmo você sendo adulto, você pode se deparar com processos onde você vai ter e sentir dificuldades, né? Então, por exemplo, quando você se coloca numa nova profissão, você vai passar por um processo ali de treinamento. Esse processo de treinamento, ele vai ter um tempo ali de maturação para você conhecer o processo, para você desenvolver, para você criar esse conceito de aprendizagem sobre aquela nova habilidade. Então, a psicopedagogia, ela se faz presente em todos os processos de aprendizagem. Não é reforço escolar, não está relacionado somente com estudos, mas com toda e qualquer habilidade de aprendizagem. Que bacana, que bacana. Paulo, e tudo isso que você traz está muito enraizado isso na ANEL, né? Mas aos poucos, quando a gente for desenvolvendo, né? Então você vai estar trazendo esse conteúdo, né? Tirando algumas dúvidas aí que eu tenho que vários ouvintes aí pode ter com relação à psicopedagogia e entender como que essa ciência, né? Que é uma ciência, ela pode ser introduzida dentro do processo de aprendizagem, principalmente do adulto. Então vamos lá. Então, eu vou trazer para você aqui alguma questão, porque o nosso público hoje na ANEL Treinamentos, ele é voltado todo para as pessoas que passaram por situações de vulnerabilidade. Correto. Ou seja, o egresso do sistema prisional, o ex-morador de rua, né? O adicto em recuperação, a mulher que passou por violência, jovens que estão em situações de medidas, né, socioeducativas. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas buscam orientação em algum equipamento da rede, seja uma ONG, seja uma instituição, ok? E a partir do momento que elas estão orientadas, né, e organizadas, nós entramos ali para fazer o trabalho, para resgatar essas habilidades socioemocionais voltadas para o mercado de trabalho, ou seja, a gente faz a reconstrução da identidade profissional dessa pessoa. Então, eu pergunto para você, dentro desse processo de aprendizagem, nós temos aí pessoas que moraram 8, 10 anos na rua ou seguiram por longos anos aí cumprindo pena no sistema prisional, mulher que passou por violência psicológica, né? Física. Então, dentro desse contexto dessas vulnerabilidades, trazendo para a psicopedagogia, quais são as maiores dificuldades que essa população pode enfrentar aprendendo algo novo? O que você pode trazer para a gente aí algumas dicas, algumas orientações? Bom, eu acredito que essas pessoas elas vão enfrentar muitas dificuldades com relação à interação social, porque a partir do momento que o sujeito se torna recluso ou excluído de algum processo aí de trabalho, de estudo na sociedade em si, você fica com lacunas, você fica com defasagens com relação à socialização, à integração social, à aprendizagem, né? E a psicopedagogia, ela pode sim ser uma boa contribuição para essas pessoas, visto que a partir do momento que elas vão passar por um processo de treinamento ou de inserção no mercado de trabalho ou até mesmo no mercado estudantil, ela vai precisar aí treinar e aprender e desenvolver algumas habilidades, comunicação social, ela vai ter que entender ali qual que é o formato daquele curso que ela venha praticar, quais são as habilidades que ela vai ter que desenvolver. Então, a psicopedagogia, ela molda as dificuldades daquela pessoa e faz com que ela tenha uma percepção dela mesma, né, através do processo de aprender. Então, vamos supor aqui, num curso de confeitaria. Essa pessoa, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de um indivíduo que foi morador de rua, que não tem, por exemplo, escolarização.
Para você fazer uma receita de bolo, você tem que aprender a fazer o quê? Você tem que medir. Só que num curso de confeitaria, você não vai parar e vai começar a explicar sobre medição, como que... Você está entendendo? Então, de uma forma mais resumida, a psicopedagogia vai fazer... Qual a proposta? Entender qual é o contexto cultural e social com relação a conceitos pedagógicos daquela pessoa e trazer de forma prática exercícios que façam com que ela aprenda ali de forma estratégica aquilo que ela não sabe. Então, se ela não sabe sobre medida, ela não sabe sobre volume, peso, usar uma balança, de modo prático, uma psicopedagoga pode ensinar essa prática para essas pessoas. Então, num espaço curto de tempo, é possível você fazer alguns treinamentos específicos para aquela pessoa, e isso eu estou falando com relação à prática institucional, tá? E não clínica, porque existe uma diferença. Vamos supor que essa pessoa chegasse para poder fazer treinar as habilidades dela, ver quais são as dificuldades dela em consultório. Aí o olhar seria outro, né? Como a gente está falando de capacitação e treinamento, eu estou explicando para vocês aqui de forma prática como que a psicopedagogia olha para esse sujeito enquanto instituição, né? Sim. Olhando a sua necessidade pontual ali para um treinamento em específico. Perfeito, Paula, perfeito, porque é isso que nós defendemos dentro da nossa metodologia. Então, assim, dentro desses 6 anos aí, nessa trajetória, né, que você pôde até, né, verificar também, o que são ofertados para essas populações? Geralmente são cursos rápidos. Sim. E precisa de uma reorganização, né? A pessoa precisa ter um resgate das suas habilidades socioemocionais. Primeiro, o autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber aquilo que eu desenvolvo muito bem, que eu tenho uma certa habilidade, facilidade, e aquilo que eu também não sei, as minhas limitações. E quando você não tem um autoconhecimento, onde você consegue também identificar a sua autoconfiança, o seu autocontrole, como que está o seu equilíbrio emocional, tudo isso vai impactar lá no ambiente de trabalho. E hoje nós sabemos que as empresas elas querem um colaborador multifuncional, que possa exercer várias funções e com segurança, né? Então, hoje o profissional ele precisa ter essa volatilidade, esse desempenho maior, né, dentro das habilidades, e muitas vezes o que são feitos? São ofertados cursos só técnicos, onde especializa a pessoa numa parte técnica, sim, sem fazer todo esse resgate. Sim, sim. Então, é nisso que nós acreditamos. E dentro desse contexto, eu creio que há uma diferença, né, com relação ao processo de aprendizagem. Eu queria que você focasse um pouco para a gente aqui, como que funciona o processo de aprendizagem do adulto? O adulto, ele aprende como uma criança? O que você acredita aí dentro daquilo que você estuda e daquilo que você defende? Tá, na verdade, como é que funciona? O sistema de aprendizagem, ele está muito relacionado ao sujeito, tá? Todo mundo tem capacidade de aprender, seja ele adulto ou seja ele uma criança. O que vai fazer com que uma pessoa se proponha a se engajar numa determinada nova aprendizagem é o interesse dela em particular. Por exemplo, as crianças, quando a criança tem uma dificuldade escolar, a psicopedagogia auxilia ela o quê? Ela desenvolver e potencializar aquilo que ela sabe e o que ela tem de melhor. Porque se ela potencializar o que ela sabe e o que ela tem de melhor, por exemplo, uma criança que tem problema com leitura e escrita, tá? Mas ela pinta lindamente. Ela tem uma arte já voltada ali, já tem uma questão mais natural desenvolvida para pintura. Eu uso através das habilidades dela a inserção da leitura e da escrita, tá? Então, você potencializando o que já é dela como capacidade, você traz ela para a leitura e para a escrita de uma forma lúdica. Sim. Né? Então, uso técnicas voltadas para a ludicidade, para a arte-terapia, para a pintura, para fazer com que a criança se engaje na leitura e na escrita. Já com o adulto, é um pouco diferente. O processo da aprendizagem é o mesmo, é que cada um tem uma forma diferente de aprender. Então, quando o adulto ele se depara com um desafio, por exemplo, na inserção de uma nova tarefa no mercado de trabalho, de primeiro momento, ele vai se interessar em se engajar por aquela atividade porque ele tem uma remuneração.
né? Então, essa é a troca que ele tem compensatória para que ele se engaje numa determinada atividade, tá? Então, essa questão da aprendizagem é diferenciada para cada pessoa, para cada ser, né? Para cada sujeito. Sim. E o que muda no processo de aprender são os interesses. A criança, se você conhece ela e trabalha as necessidades dela dentro do que ela já sabe, você engaja ela em qualquer atividade. Sim. Você faz ela ter um bom desenvolvimento. O adulto, ele vai querer ter um sistema de recompensa, né? Então, o que é importante a gente entender de primeiro momento quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento de pessoas? O autoconhecimento, ele é fundamental. Só que essa questão do autoconhecimento não é uma coisa tão simples de ser feita. Ela é bem subjetiva e vai depender do quanto você quer se desenvolver e se autoconhecer, né? Então, quando você treina uma pessoa para ela desenvolver alguma habilidade de aprendizagem, por exemplo, num treinamento da NEL, o que a gente precisa resgatar? Resgatar qual que é o propósito dela, o comprometimento e o porquê que ela está inserida naquele contexto, o porquê que aquilo é importante para ela, quais são os benefícios que aquilo pode trazer para ela. Eu acho que esse é o primeiro passo, essa questão do resgate, do propósito e do porquê aquilo é importante para a pessoa. É uma forma dela ressignificar e até mesmo se engajar melhor nas atividades. Perfeito. Concordo plenamente com tudo que você falou e a gente consegue viver isso dentro da prática na treinamentos. Por quê? A partir do momento que a pessoa se consegue resgatar o sujeito como um sujeito social e que ele começa a ter noção e perceber aonde ele está, o círculo familiar, o círculo social dos amigos, o trabalho. E o que a gente vem percebendo dentro desses anos? Que o contexto familiar, as instituições conseguem fazer o resgate, o conceito de sociabilidade com os amigos, até com a parte da escola ainda consegue resgatar, voltar aos estudos, mas quando você entra no pilar profissional, todo esse período de vulnerabilidade, ele tira muito essa parte da autonomia, do autoconhecimento, né? E aí o que acontece? Todas essas situações, esse pilar acaba sendo o mais complicado, aonde as instituições não conseguem chegar nesse pilar, desenvolver esse pilar, e como você mesmo posicionou, elas trazem cursos rápidos e práticos achando que aquilo vai resolver. Mas aquilo que você falou agora é muito importante, tem que ter um propósito. Eu tenho que estar inserido. Eu posso até fazer um curso, porque agora eu preciso me recolocar, mas eu preciso saber o que eu vou almejar no meu futuro, o que eu quero ser. E uma das coisas que nós trouxemos dentro da NEL Treinamentos, através dos treinamentos, né, que a gente foi vendo, avaliando cada sujeito dentro do seu contexto, é que o projeto de vida ele é muito importante, porque quando você traz um projeto de vida onde você consegue trazer objetivos que você queira ter nos pilares profissionais, pessoais, financeiros e escolares, isso vem de encontro a isso que você falou agora. Você aciona um sistema de recompensa, eu vou me engajar muito mais para estar fazendo, para estar desenvolvendo aquilo que eu estou, né, me propondo, né, a desenvolver. E aí o que acontece? Eu sei que eu vou ter algo lá na frente. Então o projeto de vida passa a ser uma bússola. E hoje, né, Paula, nós podemos entender quantas pessoas, até eu mesma antes, aí 5 anos atrás, eu não tinha muita ideia do que é um projeto de vida. Meio que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, sim. Vai ficando adulto e a gente vai esquecendo dessas fases. Eu acredito que quando chega até nessa fase de maturidade, a gente começa a perceber um pouco mais. Mas eu creio que se a gente conseguisse introduzir essa parte de projeto de vida desde a infância, isso ia fazer total diferença. Então, imagine você trabalhar com adulto que não tem perspectiva nenhuma. Sim, porque a gente está falando de adultos que tiveram que voltar a usar um banheiro que ele não usava, a fazer uma higiene pessoal, a escovar os dentes todos os dias, a tomar banho, a fazer as refeições nos horários corretos. Então, tudo isso
vai impactando diretamente. Então, é como se ele Sim. estivesse aprendendo, né? Um processo de aprendizagem, na verdade, relembrando, ele está reaprendendo, né? Exatamente. Desenvolvendo a aprendizagem aí de uma forma mais prática, você trazer aquela consolidação de uma rotina. Porque antigamente a rotina dele era de uma forma, e hoje, agora, ele vai ter que se ver num outro cenário. E como reaprender isso, né? Como trazer essa aprendizagem aí de uma forma mais prática, prazerosa, integrativa. Então, quando você traz a consciência da importância daquele posicionamento, muitas das vezes você vai se deparar aí com a barreira do autoconhecimento, porque essa pessoa, ela perdeu essa perspectiva, né, sobre si, sobre a vida, sobre algo que ela, de como ela se vê no futuro, né? Você acaba tendo uma barreira ali que limita você com relação a perspectivas, né? Então, isso é a aprendizagem também. Então, a todo momento, nós estamos aprendendo. É, verdade, verdade. E trazendo um pouquinho, não só a psicopedagogia, mas a neurociência, né? Que a gente também acredita bastante, trabalha junto com ela dentro dos nossos treinamentos. Quando nós começamos a trazer estímulos ali para o nosso cérebro, onde a gente tem vários neurônios que vão fazendo essas conexões, que nós chamamos de sinapses. Então, vamos supor, às vezes você está ensinando aquele adulto vamos supor, num ambiente profissional. Mas toda aquela experiência, aquela vivência, você consegue levar ela para as outras áreas. Então, meio que os neurônios vão ativando aquilo dentro do cérebro e aí vai ampliando e resgatando outras coisas e vai impactando em outras áreas. Por isso que muitas vezes, quando os alunos passam pelos nossos treinamentos, o que acontece? As famílias vêm falando, olha, ele está diferente. Eles vêm e falam, minha mãe falou que eu estou diferente, eu estou mais atencioso, eu estou prestando mais atenção nas coisas, né? Ou então eu estou se interessando mais, né? Então, assim, todo esse contexto, ele faz parte, então ele vai ativando, né? Então a gente acha que a gente está impactando apenas uma área, só a área profissional, mas a gente está conseguindo trabalhar aí o indivíduo como um todo, né? Então é nisso que nós acreditamos. E dentro desse contexto, ainda voltando para esse contexto de aprendizagem, o adulto, né? A gente já falou um pouquinho das dificuldades, dessa integralidade. E assim, trazendo para o adulto hoje, pela sua experiência, pelos seus conhecimentos, o que você acha que mais impacta, o que é mais trabalhoso ou mais dificultoso para uma pessoa que passou por habilidade? Eu creio que dentro desse processo de aprendizagem, eu creio que tenham fases, né? Eu acho que primeiro você tem o interesse, mas como garantir que essa automotivação é muito mais um trabalho dela do que do profissional que está com ela? Ou geralmente são os dois juntos ali que vão trabalhar e vão fazer que essa automotivação nunca acabe e que ele consiga atingir os objetivos? O que você acha aí? Vai depender muito de pessoas para pessoas. Porque se eu falar para você que o profissional não tem condições de engajar a uma pessoa superar os seus limites, eu estaria indo contra o que eu acredito. Já aconteceu situações onde eu me deparei com um paciente que não tinha perspectiva nenhuma, mas por conhecer e por ele estar disponível ali para me ouvir e me deixar ser mais participativa com relação à vida dela, com a história, com as necessidades, com o tempo, ela se engajou na proposta e conseguiu romper algumas barreiras que a limitavam no processo de aprendizagem. Porém, tem uma situação com relação a barreiras limitantes, porque qualquer coisa que você vai fazer ou vai desenvolver na vida, você tem que conhecer até onde você consegue ir, né? Então, se essa pessoa ela não tem esse olhar, ou esse profissional não foi ou não conhece de determinado assunto ou determinada história, e ele não se propõe a estudar, né? Ler uma bibliografia, ler um artigo, procurar algum curso para poder ter uma abrangência maior com relação ao assunto, ou buscar uma supervisão para poder dar um suporte maior para o seu paciente, possivelmente o profissional também não vai conseguir se engajar. Existem essas situações. Então, eu acredito muito que essa questão é uma via de mão dupla, né? Você pode se deparar com as duas situações aí.
Perfeito. Acho que dentro dessa sua fala eu consigo resgatar também que o protagonismo, né? Quando o indivíduo se coloca no lugar de aluno, né? Sim. Na posição de aluno, e ele consegue ali perceber que ele é o protagonista, que a outra pessoa está sendo mediador, mas é ele que vai correr atrás, ele que vai fazer, ele que tem que entender que as coisas vão acontecer. Eu creio que isso faz toda a diferença. Sim, né? sim. Então, isso é algo que a gente também trabalha muito na Neotreinamentos, né? Que o aluno tem que perceber que ele é o protagonista. Ele vai fazer esse resgate, a gente vai estar auxiliando, né? Dentro da nossa equipe multiprofissional, a gente tem psicólogos, agora psicopedagogas, né? Temos também analista de recursos humanos, assistente social, mas dentro desse contexto, ele tem que perceber que ele é o protagonista. Sim. É ele que vai fazer a diferença. E quando a gente olha para situações de vulnerabilidade, a gente tem vários ciclos, né, nocivos, viciosos. E aí, o que acontece? Nem todas as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, elas vão querer sair desse ciclo, né? Ou então não é aquele momento, aquele momento que você trouxe ela para um treinamento, para uma outra vivência, talvez não seja esse momento. Então é muito importante que nós possamos identificar quais são esses momentos dessas pessoas para que elas possam aproveitar, porque banco de talentos, né? Por isso que a gente já fala banco de talentos, sim, né? Nem em todos os lugares nós vamos ter os destaques. O que importa é a gente ter o banco de talentos. O que importa é a gente estar resgatando, aquela frase, né? Tá com a pessoa certa na hora certa para estar podendo desenvolver todo esse trabalho. Mas olha, Paula, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. Gente, a Paula, uma profissional incrível. A gente se conheceu há pouco tempo, né, Paula? Sim, Nos conhecemos lá no Expo Favela, fizemos todo um conteúdo, uma apresentação, participação da feira. Foi incrível, a gente teve várias conexões. Então, assim, foi um evento que abriu portas aí pra gente, tá abrindo até hoje, né, sim, Paula? Sim. E assim, tá com a Paula aqui hoje e tá desmistificando todo esse conteúdo da psicopedagogia, achar que é só algo infantil, não é. E dentro da nossa metodologia, nós trazemos aí toda essa questão da neurociência, da psicopedagogia, para estar aí trazendo os nossos alunos, né, para o protagonismo, para que eles possam, né, alcançar aí o autossustento. Então, Paula, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, Claire. Fica o convite aí para próximas vezes. Passou tão rápido, foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com você. E ouvintes, vão lá no nosso canal do YouTube, Superação em Foco, canal da NEL, tá? Ativa o sininho, vocês vão estar vendo aí, vamos estar trazendo todos esses conteúdos para vocês. E a Paulinha só está iniciando, né? Ela está abrindo verdade. esse canal. A gente vai trazer muitos assuntos bem interessantes aí para vocês entenderem um pouquinho da nossa metodologia. Paula, obrigada, Obrigada, viu? Claire. E espero ter outras vezes você aqui. Vai ser um prazer. Conte comigo. Ok, tchau. Tchau, Beijo, tchau.